Mateus, capítulo 18, e o verso de número 21. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, ele apresentou um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Amém, meus irmãos? Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta nesse texto que a gente leu, que a gente vai utilizar bastante a partir da leitura dos versos que está dentro desse capítulo. Meus irmãos, essa semana procurei textos, aquele que a gente gosta de pregar, mas eu fiquei aprendido sobre o perdão a semana inteira, pastor. Então nesta noite o Senhor vai falar sobre perdão aqui nesse ambiente, mas não é um perdão vertical, está falando de um perdão horizontal, perdão entre membros aqui dentro, perdão dentro do seu lar, perdão dentro do seu círculo, aonde você convive diariamente. Aí precisa ter perdão. Mas nessa noite, a partir desse texto, e a partir que Pedro chega a Jesus, no capítulo 18, já começa dizendo o Senhor Jesus aos seus discípulos, que a gente tem que ser como uma criança, como humilde, com humildade. No verso 15 a seguir, do capítulo 18, a gente vê Jesus dar uma ilustração, dizendo: ora, se um irmão pecar-te contra ti, vai até ele e tenta se consertar com ele, porque se você conseguir, ganhou seu irmão. Jesus também disse: olha, se não der certo você indo até ele, chame mais um ou dois, e vai até ele, e se de nada adiantar, vai à igreja, e lá você apresente, e lá aonde tiverem 2 ou 3, isso daí na disciplina da palavra, aonde foi tentado exercer a comunhão novamente com esse irmão, porém não teve forma, apresente à igreja, para que dali não participe de escândalos, ou de cogitações por causa daquela confusão, ou daquilo que estreitou a separação, a união, a comunhão entre tais. Porém Pedro sempre era mais aguçado, e ele chega a Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me ofende? Pedro não se coloca: Senhor, até quantas vezes eu também tenho que ser perdoado? A preocupação de Pedro é: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Aí Pedro diz: 7 vezes, porque na cultura rabínica, no conceito rabínico, 3 vezes era o suficiente perdoar. Aí Pedro já está perto do mestre e diz: Senhor, devo perdoar até 7 vezes? Aí o Senhor Jesus diz: olha, não digo 7, mas até 70 vezes 7.
Numa outra linguagem, o Senhor Jesus disse para Pedro assim: olha Pedro, acorde perdoando e vai dormir perdoando. Porque o perdão tem que se fazer presente no nosso viver. Nós que somos cristãos, devemos perdoar. Aí o Senhor Jesus começa uma parábola, no verso 23, dizendo: pois isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei. E esse certo rei, ele começa a fazer ali o levantamento, e é destacado que um homem devia para ele 10.000 talentos. E esse homem é chamado até o rei, e o rei disse: e aí, tu podes me pagar? E ele não podia pagar 10.000 talentos para o rei. Quando se fala de talentos, é uma aposentadoria bem gorda, porque um talento equivale a 20 anos de trabalho de um homem. E este homem aqui, ele devia ao rei 10.000 talentos. Era uma fortuna, era uma dívida muito grande. E Jesus capricha nesta parábola, porque dá um valor incalculável, impossível para uma vida inteira de um homem querendo pagar, e ele jamais conseguiria pagar. Eu acho interessante que tem uma dívida que foi paga, mas não foi paga nem com prata e nem com ouro. Tem uma dívida que foi paga por mim e a você, que foi com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Isso daí, através do arrependimento, alcançamos perdão e reconciliação com o Pai. Aí, o homem devia 10.000 talentos a este rei. Essa dívida do servo era exageradamente alta, impossível para ele pagar. Numa outra linguagem, Jesus quis dizer nesta parábola, que Jesus ensina que Deus, Ele é imensamente muito perdoador, enquanto a gente, em toda a vida, se perdoássemos 10 vezes ao dia, não seria o suficiente para quanto Deus nos perdoa diariamente. Porque a gente peca diariamente, constantemente, contra Deus, contra a sua imagem, contra o próximo. E este homem, ele chegou nessa situação perante o rei, e ele reconhece que ele não podia pagar essa dívida. Aí eu acho interessante que no verso 26 diz: então aquele servo, prostrando-se, o referenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. A situação deste homem de se prostrar diante do rei e prometer que ele pagaria é arrogante, porque seria impossível este homem pagar 10.000 talentos ao rei. Era uma quantia muito alta. Alguns comentaristas fazem aí que se fosse calculado, mudado para o valor em dólares, seria em torno de 6, 7 bilhões de dólares, seria um valor muito grande. E esse homem, ele promete: Senhor, tende misericórdia comigo e tudo eu te pagarei. Ele faz uma promessa que ele não poderia cumprir, porque ele não reconheceu, ele não foi capaz de se humilhar e dizer: eu não posso pagar. Aí ele faz uma promessa arrogante dizendo: eu vou pagar. Mas só que ele se prostra e referencia dizendo: Senhor, seja generoso para comigo. E eu acho interessante que no verso 27 diz assim: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. O servo foi perdoado da dívida que ele não podia pagar. E eu acho interessante, irmãos, que uma das coisas que a gente tem que fazer é saber retribuir, porque a gente necessita da bondade e da graça de Deus em nossas vidas. Todos querem o benefício da cruz, mas estamos vivendo uma geração que as pessoas não conseguem mais expandir ao próximo o benefício que foi a nós dado.
Estamos vivendo em uma época em que a igreja tem passado-se despercebido. Perdeu a essência de ser sal da terra e luz do mundo. A linguagem do cristão está diferente. O comportamento do cristão na sociedade para com o próximo está fora do padrão bíblico, que é colocar o seu próximo acima de ti. Muitas vezes não é só oração, muitas vezes você tem que ajudar, contribuir, muitas vezes é colocando a mão no bolso. Aqui não tem, mas lá no Paraná, onde eu congregava na época de fazer a mesa do amor, era só sal, óleo e farinha de trigo. E Deus é tão bondoso. Ageu 2:8 diz que minha é a prata e meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos, e essa bondade Ele tem nos dado todos os dias. A igreja tem passado despercebido na sua convivência social. Você conhece um cristão, se ele é genuinamente cristão, até dentro do ônibus. Eu agora esses dias conheci um crente da minha congregação, estava naquele banco preferencial, pastor, e chegou uma senhora idosa, ele estava lá assim, ele viu que tinha uma idosa, estava lá, e não levantou. A igreja tem que fazer a diferença na sociedade, mas a igreja tem perdido esta essência, porque a igreja está tentando andar aí na sociedade como o 007, disfarçado, porque não tem o mesmo regozijo que Paulo, que não se envergonhava do Evangelho, mas o Evangelho era orgulho para ele testificar, até mesmo que sofresse. Aí, irmãos, começa o verso 28 a seguir. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, e lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários, e lançando mão dele, olha só, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Lá diante do seu senhor ele devia uma dívida que ele jamais poderia pagar, e ele promete pagar sem poder, mas o seu senhor tem de misericórdia para com ele. Aí ele sai e encontra quem? Alguém que lhe devia nada, perto do que ele devia era 0,0002. Aí diz o texto que rapidamente ele vai e sufoca, ou seja, coloca ele na parede e diz aí, tu vai me pagar ou tu vai não me pagar? Tu vai me pagar. Aí o homem suplica ele, o texto diz que ele se curva diante dos pés dele, suplicando auxílio, pedindo ajuda, Senhor, eu vou te pagar, eu vou te pagar. E ele diz, não, tu vai para a prisão, tu vai ser escravo, e tu vai sair de lá só quando tu me pagar. Muitas vezes a gente se comporta assim, porque a gente, ser humano, não temos a facilidade, muitas vezes, de perdoar. Quem nunca se frustrou? Quem nunca se decepcionou? Quem nunca viveu magoado com uma atitude ou uma palavra daquele que você muito menos esperava, porque muitas vezes come na sua própria mesa? Estamos vivendo numa geração que é difícil perdoar, liberar perdão. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, a Bíblia nos ensina que perdoar não é uma opção, mas é um dever do cristão. Jesus disse, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Esse homem, que ele parece em 3 estágios nessa história, nesta parábola, como devedor, como credor
e também como prisioneiro logo à frente, ele recebeu o benefício da misericórdia, do perdão, porém ele não soube passar isso para frente. Ele não soube passar isso para frente. O que é perdão? Perdão é literalmente cancelar ou remir. Perdão é quitação de uma dívida. O que é perdão? Anulação de uma ofensa que merecia ter um alto preço, ou um alto julgamento. É a extinção de um delito. E este homem, ele não soube retribuir. Foi perdoado de 10.000 talentos, que uma vida não pagaria jamais. E ele não soube perdoar aquele que devia 20 dias de um trabalhador. Estamos vivendo então, irmãos, numa época difícil, que o sentimento de perdoar é ruim. Aí nas televisões temos novelas que ensinam vingança diariamente. Vinganças que levam ao adultério, vinganças que levam à prostituição, vinganças que levam o filho a desobedecer o pai e a mãe, a se rebeliar, porque não sabe liberar perdão. Não sabe liberar perdão. Perdoar é ser misericordioso. 1 João capítulo 12, versículo 2, diz: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados seus pecados. Em Cristo conseguimos o direito de sermos chamados de filho, e através do seu sangue derramado na cruz alcançamos perdão através do arrependimento e da fé, e crer no sacrifício de Jesus. Porém, irmãos, o perdão está sendo difícil na nossa época. O perdão tem sido difícil nessa geração, porque tem 3 sentimentos que estão camuflados dentro do coração humano. 3 sentimentos que muitas vezes você não quer reconhecer que ele está aí, mas ele está. E qual está te impedindo perdoar? O primeiro sentimento é o ódio. O ódio é algo terrível. O ódio leva a pessoa a maquinar coisas terríveis. Pastor Jarbas, certa vez, num culto de terça-feira, pregando sobre o perdão, ele disse algo extraordinário sobre a prática do pecado, porque Jesus disse que se em teu coração tu simplesmente desejar a mulher do próximo, tu pecou. Adultério. E ele fez uma aplicação tão extraordinária, porque muitas vezes quando a gente tem o ódio no coração, a gente acaba maquinando todos os passos de coisas ruins para fazer com aquela pessoa. E isso daí tem feito você pecar perante o Senhor. O ódio faz você atrapalhar a sua vida em todas as áreas. O ódio te estimula a ansiedade, a alimentação compulsiva, se endividar. O ódio faz você fazer coisas terríveis, pensar coisas terríveis. Você precisa ser liberto desse sentimento que está no seu coração. Nesta noite eu estou pregando para pessoas aqui que não conseguem mais ter um relacionamento com o seu cônjuge. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que não conseguem mais comer na mesa com o próprio pai ou com a própria mãe, porque palavras, gestos e comportamentos criaram sentimentos ruins dentro do seu coração. Isso tem te atrapalhado a viver, porque o ódio ele destrói, o ódio ele tira toda a perspectiva de sucesso, conquista, porque o ódio é algo rancoroso. Os
escritor disse certa vez, eu li um livro, que a maior prisão é um coração rancoroso. Ei, você precisou alcançar perdão. Aleluia! Mas você também tem que saber liberar perdão. A preocupação de Pedro é: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Mas quantas vezes você tem que pedir perdão também? Quantas vezes você maltrata aquele que está ali com você todas as labutas, todos os dias? Quantas vezes você ofere aquelas pessoas que estão próximas de você, com as suas palavras, com os seus comportamentos, de falta de respeito, de carinho, de amor? É por isso que muitas vezes os cultos nossos não têm sido tão pentecostal. Não tem sido tão movido, porque o nosso coração está inflamado do ódio, do rancor e do desconforto. Você tem que aprender a liberar perdão. Você tem que aprender a pedir perdão. Tem uma história que havia duas ovelhas, uma estava num lado de um rio e a outra estava no outro lado. E a única coisa que fazia a ponte era uma árvore. E ambas começaram a atravessar. Chegaram na metade da árvore, não tinha como ir para a esquerda e nem para a direita, e nem voltar para trás. E começou um empurra, até que uma deitou, e a outra passou por cima. O ódio nos atrapalha. O ódio não nos deixa, muitas vezes, nos humilharmos, coisa que é necessário. Eu trabalhava numa empresa onde que a mulher criou uma raiva de mim, minha gerente. Eu fui de uma opinião sobre divórcio, que divórcio não, na Bíblia não favorece divórcio. E essa mulher falou: nossa, então você está me mandando para o inferno. Não estou mandando, é que a Bíblia diz isso, não pode. E ela levantou um pretexto, chegou no patrão e falou: você manda ele ou manda eu? E o patrão falou: não vou mandar ele embora, que é um bom funcionário. E aquela mulher criou um ódio de mim. Tudo que ela podia era levantar contra mim. Final das contas, não devolvi com a mesma moeda. Passou 2 anos, se tornei gerente geral da empresa. E aquela pessoa tinha que pedir ordens a mim. Mas eu não retribuí com a mesma moeda. Tem pessoas que dentro do lar estão vivendo o inferno porque não sabe abaixar a cabeça. O ódio não pode estar aí, não pode. Porque se o ódio está no seu coração dia e noite maquina coisas ruins. Maquina coisas ruins. Mas Jonathan, você não sabe o que eu passei, o que está acontecendo comigo. Mas nesta noite o Espírito Santo, ele está batendo a porta, ele quer adentrar para esse sentimento sair daí. Agora, pastor, fora o ódio tem mais um outro sentimento, que é o da autopiedade. Esse sentimento é complicado dentro das igrejas, principalmente dentro de departamentos. Gente, é complicado. É uma alta vitimização. Aquela irmã ela fez algo, falou algo e eu não merecia. O pastor ele prega bem, canta bem, é um bom pastor, mas olha, tem um negocinho que ele fez e aquilo lá me machucou tanto. É auto-vitimização, é autopiedade. Tem pessoas que não conseguem levantar as suas cabeças mais para andar, porque querem se sentir sempre como o alvo. Acham que são alvo de tudo que é ruim. Sobre mim. Eu não tenho oportunidade na igreja porque é isso, porque é aquilo. A autopiedade. Dentro de casa eu tenho sofrido assim, lá no meu serviço eu tenho sofrido assim. E ela sempre se coloca como vítima em tudo.
E isto precisa sair aí. A autopiedade não deixa a gente ver as nossas obrigações, responsabilidades pessoais, porque a gente sempre se flagela, a gente sempre se coloca como vítima, e a gente nunca é responsável pelas nossas atitudes. Mark Burlock diz assim: nunca reclame daquilo que você permite para a tua vida. Pare de se vitimizar. Para de se dizer que é excluído ou excluída por causa disso ou daquilo. Quer fazer a diferença? Procure fazer a diferença. Aleluia. Teve uma época que eu vinha para a igreja, eu pedi a Deus: usa um profeta para falar comigo. Senhor, eu quero ser um pregador da sua palavra. Eu amo ensinar na escola dominical. Senhor, eu quero ser um professor. Só que aí, pastor, eu não orava, não lia a Bíblia, e eu sempre estava ali dizendo: eu sou segundo plano, só descanteio. Mas a partir do momento que eu comecei a colocar em prática isso, Deus tem abrido portas. Pare de se vitimizar. Pare de se vitimizar. Isso daí você até diminui o Deus que você serve. Ah, Jonathan, o que eu devo fazer? Aí junta ódio e ajuda a autoimpiedade numa pessoa só. Ela sempre vai querer fazer o mal para o próximo e vai achar sempre que é inocente na história. Vai sempre falar palavras negativas, mas não vão conseguir ouvir palavras, muitas vezes, críticas, construtivas, porque ela se auto-vitimiza demais. O pastor muitas vezes tem que tomar cuidado para ministrar uma palavra, porque esse espírito tem falado alto demais. Não pode pregar mais sobre adultério, porque a pessoa, é para mim. Não pode pregar mais sobre fidelidade, porque o pastor está falando do dízimo. E ele quer me atingir, porque eu não sou dizimista. O pastor não pode pregar mais sobre santidade, porque eu sou mais descolado. Esse espírito de autopiedade não pode reinar dentro da igreja. Autopiedade. Isso aí tinha muito na época que eu comecei a namorar. Qualquer coisinha: ai, mas você falou aquele dia que o meu cabelo estava assim, depois que não assim. Autopiedade, se vitimiza demais. Se vitimiza demais, mas não reconhece o seu comportamento. O terceiro espírito que camufla dentro do coração do homem é o orgulho, e esse é ruim. O orgulho é terrível. O orgulho é terrível, destrói. E tem muitos orgulhosos que querem ofertar um culto, um louvor, ou querem até ser pregadores, mas são muito orgulhosos. Nunca leram o que está em Mateus capítulo 5, 23 e 24, que olha só: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, olha só, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Tem muitas pessoas que são orgulhosas. Eu não vou lá não, porque quem fez foi ele que tem que vir. Foi a irmã que levantou uma tricô, ela que tem que vir. O texto diz que é quem é o ofensor ou o ofendido que tem que se colocar à prontidão? O ofendido. Porque os que se humilham, eles serão exaltados. Então o perdão dentro da igreja, o perdão dentro do lar, o perdão dentro da união conjugal, ela tem sido isolada, segundo plano, por causa desses três sentimentos: o ódio, a autopiedade e o orgulho. Eu não vou me humilhar, eu sou diferenciado. Aí você fica vivendo essa sequidão espiritual aí.
Tem vontade de falar em línguas, mas não falam, e é até batizado. Porque esses 3 sentimentos estão camuflados aí dentro do seu coração. Lá dentro da sua casa você está vivendo uma situação instável, porque vocês não estão aprendendo a liberar perdão, liberar perdão, liberar perdão. Faça uma análise quantas vezes você precisa de perdão da parte de Deus. Quantas vezes nós ofendemos, quantas vezes nós pensamos, quantas vezes nós ouvimos coisas que não provém cristão ouvir. Quantas vezes olhamos para onde não é para olhar e deixou que olhamos adentrar no nosso coração, a cobiça, o desejo. Quantas vezes necessitamos de perdão, respiramos a necessidade de recebermos perdão, mas a graça de Deus se estende a nós todos os dias, senão nós seríamos consumidos. Então, por que essa dificuldade de abrir perdão, liberar perdão? Aprenda a liberar perdão. Tira esta frustração que está dentro do seu coração. O salmista diz no Salmo 32, que por falta de pedir perdão, a sua iniquidade era tanto que o seu verão, a sua alma estava como a seca de um verão. Ele não tinha mais alegria, ele não tinha mais paz. Aí, irmãos, verso de número 30, ele, porém, não quis antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Aí, irmãos, nós devemos tomar cuidado como cristão. Nós devemos tomar cuidado como cristão na sociedade. Nós devemos tomar cuidado dentro do nosso lar, porque muitas vezes a salvação não adentra lá dentro, porque nós comportamos de formas errôneas dentro do nosso lar. Porque muitas vezes a pessoa é uma coisa dentro da igreja, mas para aqueles que precisam de salvação dentro do seu lar, ele não transmite o que é aqui dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa é algo aqui dentro, mas lá na sociedade é diferente. Mas o texto nos orienta que a gente deve tomar cuidado. No verso 31, olha só que diz: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor o que se passara. As pessoas olham a nossa postura, as pessoas olham o nosso comportamento na sociedade. Dentro do seu lar você tem que manter um padrão cristão autêntico. Autêntico. Tem uma história que é muito conhecida daquela criança que queria morar dentro da igreja, porque dentro de casa o seu pai, ele não era o que ele era dentro da igreja. As pessoas estão observando o seu comportamento, a sua conduta. Os tratos que você faz na praça está sendo motivo do nome do Senhor ser glorificado? O seu linguajar dentro do ambiente de trabalho tem motivo do Senhor ser glorificado? A forma que você se conduz lá na escola, na faculdade, tem sido motivo do nome do Senhor ser glorificado? E observaram aquilo que aquele homem fez com o seu conservo. Aí foram lá no rei, no Senhor novamente, e contaram tudo o que ele fizera. Aí, irmãos, verso 33, verso 32, então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia.
É difícil, Jonathan, você não sabe o que eu passei. Perdoa! Tira esse sentimento ruim de seu coração. A presença do Espírito Santo é boa demais para você preferir ter sentimentos ruins dentro do seu coração. Tem pessoas que estão aqui nesta noite que até viveram o perdão, presenciaram a presença do Espírito, mas superficialmente, porque o seu coração está rancoroso, o seu coração está cheio de sentimentos ruins. Aí você tentou com seus próprios punhos se autodefender e não deu certo, foi dar soco em ponta de faca. Mas nesta noite o Senhor quer estar lhe dizendo aqui explicitamente: deixa o Espírito Santo adentrar na sua vida, no seu coração. Esse sentimento ruim vai sair. Esse sentimento que te amargura vai sair. Muitas vezes essa inquietação é porque você não sabe liberar perdão. Libere perdão, pelo amor de Deus. Porque aquele que não perdoa não recebe perdão. Libere perdão. Eu tenho um irmão que é usuário de droga, e ele fez muito a minha família sofrer. Operou do coração, teve meningite aguda, precisou fazer o transplante, mudar o coração, entrou na fila lá no Hospital das Clínicas em Curitiba. Deus preparou tudo. Teve a chance de viver, mas estragou a sua vida na droga. Mas eu creio que o meu Jesus, no tempo certo, vai fazer a obra novamente. Mas ele criou uma raiz tão triste dentro da minha avó, que a minha avó é daquelas que sofreu calada. A minha avó, ela tem a aposentadoria dela e do meu avô, e ele roubava ela diariamente, mas ela ficava quieta. Ela ficava quieta para que os seus filhos, as minhas tias, não soubessem, para não fazerem mal com ele. Mas aquilo dali começou a criar uma amargura dentro do coração dela. E a oração dela, certo dia, foi assim: Senhor, tira isso de dentro de mim. Está difícil, mas não deixe de amar. Perdoe. Perdoe. E existe, irmão, dois tipos de perdão. O que é perdão? Existe o perdão divino e existe o perdão humano. Olha só o que está no Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa. Olha só aqui, olha como que Deus perdoa. Olha o perdão divino. É Ele que perdoa as tuas iniquidades. E além de perdoar as minhas iniquidades, as minhas práticas em que entristeceram, Ele ainda sara as minhas enfermidades. O perdão dele é genuíno. O Salmo 130, verso 3 e 4 diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Se Deus observasse todas as nossas práticas, irmãos, e colocasse ali em julgamento, ai de nós, coitadinho de nós. A Bíblia diz que os seus olhos estão em todo lugar, contemplando o quê? Os bons e os maus. Aos seus olhos todas as coisas estão patentes e nuas. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E você necessita da bondade de Deus sobre a tua vida todos os dias. Então como que você não é capaz de perdoar? Como que você não é capaz de liberar perdão? Tem pessoas que, por ódio em seu coração, já até maquinaram um próprio suicídio, porque
aquilo criou algo ruim dentro do seu coração. Tem pessoas aqui que já pensou em destruir o próprio lar, a própria família, porque não conseguem liberar perdão. Tem pessoas que estão aqui com o seu coração aprisionado na amargura por causa daquilo que aconteceu. Mas além de você não liberar perdão, você precisa de perdão por esse sentimento que está no seu coração. Isaías 43 e 25, olha só o que diz: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Irmãos, Deus pega aquele usuário de droga e faz pregador. Deus pega a prostituta e faz uma missionária. Deus pega o traficante e faz de pastor, porque a graça dele superabunda onde jazia o pecado. A graça dele, e a graça de Deus é vida em nossa, a graça de Deus, a forma mais visível é na nossa horizontal, porque a graça de Deus em nós é vista na forma que tratamos as pessoas. A graça de Deus é vista em nós da forma que nos comportamos na sociedade. Eu me lembro de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante ali da estátua. Eu vejo pessoas conjecturando, dizendo: dobra, você não precisa colocar o seu coração, só dobra o seu corpo. E eles diziam: não, nós não vamos nos prostrar, porque eles eram influenciadores, e jamais foram influenciados. As novelas, os filmes que aí tem, ensina maldades e pecados e mais pecados. Isso tem se colocado em prática e rotina nas nossas vidas. Os linguajares têm sido profanos de pessoas que deveriam sair palavras de vida, porque o seu coração não está completo da presença do Espírito Santo de Deus. Ele não divide espaço. Ele não divide espaço. Mas esta noite é a noite de você pedir piedade e graça a Deus para que isso saia do seu coração. Deixa isso daí embora. Aprenda a liberar perdão, porque se você não perdoar, você não recebe. É recíproco. É recebendo e dando, é dando e recebendo. É assim que se vive. Aí, irmãos, existe o perdão humano. E como que é o perdão humano? Efésios capítulo 4, verso 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Como? Como Deus vos perdoou em Cristo. Como Deus nos perdoou, devemos perdoar aquele que nos ofendem. Muitas vezes você ora, e o impedimento está aí, porque você não sabe perdoar aqueles que têm te ofendido. Você tem maquinado a maldade diariamente contra aqueles que te atingem. Não deixa isso adentrar no seu coração, pelo amor de Deus. Aprenda a liberar perdão, porque eu e você, nós necessitamos do perdão, e Cristo nos concedeu isso na cruz do Calvário. O Senhor, Ele quer fazer uma presença nova na sua vida, algo novo na sua vida, e Ele está nesta noite batendo na porta e dizendo: tira isso daí, mas Senhor, é difícil, eu te ajudo. É difícil, Senhor, doeu, mas eu te ajudo, eu saro todas as feridas. As palavras que foram lançadas contra você, a minha presença vai sarar estas feridas. Colossenses 3:13 diz assim: suportando-vos uns aos outros. Olha só, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro,
assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazeis. Aprenda a perdoar. Libere perdão. Uma pessoa que não sabe liberar perdão, sempre é negativa, sempre se frustra, vive na amargura da vida, não tem mais uma união estável dentro do lar, dentro da família. Esse sentimento ruim tem te destruído. Mas nesta noite o Espírito Santo, Ele quer mudar isso no seu interior. Mas para isso é você começar a entender que você, como necessita de perdão, você também tem que liberar perdão. Vem no vertical e tem que ser expandido no horizontal. Aprenda a liberar aquilo que você recebeu de Cristo. Ele te chamou pelo seu nome, e os seus pecados foram perdoados. Libere perdão, para que você possa viver o melhor de Deus dentro do seu lar, dentro da sua família. Libere perdão dentro da igreja, para que quando o louvor ser louvado, o Senhor possa curar, batizar, transformar, renovar. Aprende a liberar perdão, para que quando você vir aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor poder transformar vidas através daquele texto que você está lendo. Eu fico indignado, meus irmãos. Fui criado dentro de um lar cristão. Eu me lembro das Santas Ceias, que quando as pessoas iam colocar a mão sobre o cálice, não é saudosismo. Quando colocavam a mão no cálice, Jesus batizava com o Espírito Santo. Eu me recordo de quando pessoas iam pegar aquele pão, gritavam: fui curado, eu presenciei isto. Porque as pessoas estavam com o coração íntegro, puro, devotado a Cristo. Hoje é difícil pregar em igreja, porque a sequidão espiritual é imensa. Hoje não tem mais isso, mas é o diz que me diz que o que eu acho que é. Hoje falar em línguas estranhas na igreja é fora do padrão, é fora do comum, porque o sensacionismo tem falado muito alto. E o duro é que ele tem entrado camuflado por pregadores famosos, que falam bem, de boa lábia. Mas eu fui criado dentro de uma igreja que é batismo com o Espírito Santo tem que existir. Eu fui criado dentro de uma igreja onde línguas estranhas têm liberdade para serem pronunciadas. Mas isso, irmãos, tem criado sentimentos muito ruins aí dentro do coração, algumas coisas que a gente tem visto e presenciado. Falar em santidade é complicado. Falar de amor ao próximo é teórico, é teoria, não está sendo praticado. A igreja perdeu a sua característica. Estamos vivendo dentro de um espaço quadrado e não estamos fazendo diferença na sociedade. Tem pessoas que nos cercam todos os dias e precisam ouvir que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta e que Jesus vai voltar para nos levar para o céu. Mas a gente tem perdido a autenticidade, a gente não está expandindo isso ao próximo. Se tornamos egoístas. Queremos esse benefício só para nós. Porque o amor não tem reinado no nosso coração. Ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu profetizasse, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. Aonde não tem amor, não tem perdão. Aonde não tem amor, não há o aconchego. Precisamos ser restaurados novamente, pela presença e do mover do Espírito Santo, para que quando vierem falar conosco, sejamos pessoas agradáveis, sejamos pessoas que transmitam paz.
Certo missionário foi para a Amazônia fazer missões, e chegou lá, viu a situação que era devastada, porém tinha várias pessoas que tinham sido alcançadas pelo Evangelho. Aí ele queria saber como que foi o pioneiro que chegou antes dele lá, queria saber se ele pregava bem, se ele falava bem, se ele tinha uma boa locução, qual era a forma que ele fazia missões. Aí o irmão dizia, olha, ele entrava dentro de casa, e ele não falava quase nada, mas a gente sentia paz, porque nele tinha amor e tinha fé, nele tinha amor e tinha fé, e essas virtudes têm deixado de ser visto, por causa do ódio que está camuflado, por causa da autopiedade, nos fragilizamos demais, e por causa do orgulho. A gente não está aqui diante de face a face, mas devemos chegar e nos colocar diante dos pés do Cordeiro. Não queremos ver as pessoas como que no estado melhor do que nós. Não queremos o bem para o próximo. Só pensamos em nós mesmos. E se nós estiver bom, o resto que... Mas nesta noite o Senhor, Ele quer fazer algo no seu coração, para que você possa ser um instrumento na sociedade, dentro do seu lar, aonde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor possa ser glorificado através da sua vida. Aí, irmãos, meu finado avô dizia algo, não sei se é fato, mas eu achava muito interessante, que tem pessoas que são como cascavel, que se você passar e ferir ela, ela vai ficar ali, ela morre ali, ela seca ali, até você passar de novo para ferir ela, para ela se vingar. Eu achava interessante isso daí. Tem pessoas que têm esse sentimento dentro do seu coração, uma hora eu vou pegar ele lá na esquina, uma hora eu vou pegar ela lá na esquina, uma hora eu vou vingar do meu marido pelo que ele fez, pela traição, uma hora eu vou falar para esse meu pai que eu tirar 18 anos, eu vou embora, quero ver essa... eu vou. Esse sentimento ruim que não consegue liberar perdão necessita sair. Mas se nessa noite eu estou pregando para pessoas que querem viver algo de Deus na sua vida, se coloquem em pés. Aleluia! Vem aqui, papai. Louvado seja o Espírito Santo. Posso orar, pastor? Eu não vou fazer apelo, nada, não vou forçar. Mas eu tenho certeza que Deus falou com pessoas aqui nesta noite. E o Senhor quer sarar o seu coração nesta noite. O Senhor quer mudar esse sentimento de ruim que está aí no seu coração, para que coisas boas possam começar a habitar aí. O Senhor quer tirar o rancor, o Senhor quer arrancar o ódio, o Senhor quer tirar esse espírito que está aí no seu coração. E Ele quer fazer uma presença por completo no seu interior. A partir disso daí, o seu relacionamento será diferente. A partir daí, o seu lar será diferente, porque esse sentimento tem destruído lá a sua casa. Mas com quem esta palavra falou nesta noite, eu convido você a vir aqui na frente, eu quero orar por você. Liliria Siavia Tokoromanagasuria. O Senhor quer arrancar esse sentimento de amargura do seu coração. O ódio não pode ficar aí, irmão. Para de se fazer de coitado. O Deus que você serve, Ele é maior do que as palavras que foram lançadas contra você. Nesta noite o Senhor quer fazer algo na sua vida, mas isso daí tem que sair, tem que ser arrancado. E o Espírito Santo, Ele tem poder para fazer isso. Aquele que te ofendeu, aquilo que está te entristecendo, aquilo que faz você se sentir derrotado, que criou esse sentimento inferior dentro de você, que você não consegue almejar o melhor para a sua vida, o Espírito Santo nesta noite arranca. Porque Ele quer fazer de você algo extraordinário na sua vida,
Por isso Ele está batendo a porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu habitar, deixa eu mudar o seu coração, deixa eu transformar a sua vida. O Senhor nesta noite quer limpar o seu coração. Senhor, preguei a sua palavra, e que a sua palavra nesta noite possa ser aquela semente que caia no bom solo, mas que não seja aquela que cai à beira do caminho, que a ave do céu, que é o diabo, venha tirar. Mas que nesta noite esse sentimento, Pai, que está no coração desta pessoa, caia por terra agora. Esse sentimento de vingança caia por terra agora. Esse sentimento de suicídio caia por terra agora. Esse sentimento, Pai, que está querendo desejo de divórcio, caia por terra agora. Senhor, em o nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, mude cada coração que necessita ser transformado. O Senhor tem poder para transformar água em vinho. Transforme este coração nesta noite, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém.